conversa com os dois tolos. Agora é uma tola que vai conversar com a gente. A diaconisa é a Antônia Lourdes, né? E a gente chama carinhosamente de Lourdinha, ela é minha irmã. Ela pertence à Igreja Batista Ebenezer e ela vai se apresentar para vocês. Eu sou Antônia Lourdes, sou irmã desse aqui. Eu sou diaconisa da Igreja Batista Ebenezer em Penápolis. E você participa de um grupo de mulheres de oração. Que grupo é esse? Sim, chama Projeto Desperta Débora. É a nível nacional. E nós estamos aqui em Penápolis já desde 2001. Setembro agora fez 19 anos que está na cidade. É um grupo de oração pelos filhos. E nós nos reunimos toda segunda-feira de todo mês, cada mês, numa igreja. Ah, que legal. Então é Interdenominacional. Internacional. É legal, legal. Atualmente nós não estamos nos reunindo, não estamos reunindo por causa da pandemia. Isso. Agora o canal Marcos Ensina, que tem toda segunda-feira, tem uma conversa, que eu chamo de Conversa Dois Tolos. Nós estamos numa série nova, Mulheres no Evangelho, tá? E nós estamos conversando aqui com a Lourdinha sobre isso, o papel da mulher dentro da igreja. Lourdinha, o papel da mulher dentro da igreja foi muito negligenciado por causa da igreja católica, né? A questão do patriarcado, isso lá no primeiro século, século II, século III e até o século IV, foi se podando a importância da mulher no Evangelho. Mas nós sabemos, estudando a Bíblia, isso com fonte bíblica, que a igreja primitiva não era assim. Verdade. Em muitas cidades, o pastoreio da igreja estava na mão de mulheres. Sim. E até mesmo várias igrejas. Né? Noemi, né? A gente vê essa questão dela, e outras mulheres também, Lídia, que são assim, baluartes do Evangelho. Paulo cita algumas, né? Que ajudaram Paulo em todo o seu ministério, porque a gente fala nas epístolas, na carta de Paulo, a gente tem que lembrar que Paulo ele vai relatar tudo que está acontecendo na igreja. Esse papel, Lourdinha, de menosprezar a mulher, ela chegou no ramo evangélico? Sim. Como que a mulher é tratada dentro da igreja? Tem denominações que até hoje não aceitam a mulher. Como assim? Não aceita a mulher levando a palavra, por exemplo. Pregando. Quer dizer, ela pode sim se levantar na igreja para dar um testemunho. Só. Não pode pregar, não pode fazer outra coisa. Até hoje ainda existe. Então esse preconceito ele não acabou ainda. Tem denominações também que não aceitam pastoras. Certo. Só pastores, só homens. Né? Até hoje ainda existe ainda. Essa discriminação. A gente não pode ser nem tão norte, nem tão sul. Então, o chamado é para todos, né? Sim. O chamado é para todos. Tanto homens como mulheres podem receber o chamado do pastorado. A gente tem que lembrar, Lourdinha, sempre tento lembrar aqui, que ser pastor não é uma profissão. Não. É um ministério. Ministério. Não é porque você fez um seminário que você é pastor. Que você é pastor. Você tem que ter para você ser pastor, você tem que ter um rebanho. E um chamado. Tá? Então a gente vê muitos pastores que tentam ser pastor e não conseguem, e a gente lembra o quê? Da Bíblia. Que ele não tem um chamado. Chamou um para mestre, outros para governo, outros para doutores da lei e outros para pastor. Então nem todo mundo, evangelista, então nem todo mundo vai ser pastor, tá? E nem toda mulher de pastor vai ser pastora. Não existe o feminino. Né? E infelizmente isso virou uma prática normal, né? Sim. Mas a gente costuma falar infelizmente. Mas a igreja em si, a igreja evangélica, eu vejo ela com um espaço muito grande para as mulheres. Sim. E não é na sociabilidade, não é só nas festas, não é só na decoração. Né? Eu acho que a mulher tem que ter um papel no evangelismo, no louvor, no diaconado. E como você vê essa situação hoje dentro das igrejas? Então, hoje, por exemplo, pelo menos dentro da minha igreja, tem mulheres em todas as áreas, né? Dirigindo cultos, né? Mulheres que também estão na área social, né?
na visita. Na verdade, mais mulheres visitam do que homens. Né? Mas por que isso? Por causa do tempo, será? Ou disponibilidade de tempo? Pode ser disponibilidade e também mais jeito, né? Ah, tá. No caso, se é uma visita que tem um casal, aí tem que ir um casal, não pode ser só uma mulher. E essa questão de visita hoje, no século XXI, eu vejo meio problemático, né? Fora o que nós estamos passando, Elodinha, as pessoas não se visitam mais, né? Não, é verdade. Não se visitam. Não Parece mesmo. que um egoísmo das pessoas está tão grande e virtualmente parece, né, que ligar tá bom. Mandar um zap tá bom. Tá bom, já tá bom. Dar um alô, mandar um tchauzinho no Facebook. Tá bom. E não é assim, né? Não, você viu a pessoa? Eu falei com ela ontem, tipo assim. Mas visitar é uma coisa que agora com essa pandemia é uma coisa que eu tô sentindo muito, né? Porque eu tava no papel de visitação, eu e outra diaconisa, a gente ia levar ceia, né? Na casa de repouso, no asilo, né, para membros da igreja que tem casa de repouso. Muito importante. Né? E hoje a gente não pode, né, fazer isso. Visita. Então a gente ia levar, por exemplo, casa de idoso, cesta básica. Agora a gente manda alguém entregar. Porque, né, eu como mais de 60 anos, eu sou uma pessoa que ultimamente eu só tenho feito é orar pelos outros. Porque visitar não tem como. E o papel da oração da mulher? Você falou do Desperta Débora, que é um grupo de oração. Hoje, minhas críticas à igreja do século XXI, Lurdinha, que ela esqueceu de duas coisas. Primeira coisa, ela esqueceu do estudo bíblico. Segunda coisa, esqueceu da reunião de oração. Por quê? Reunião de oração é chata, né? Porque você tem que ajoelhar e orar. Sim. Não tem música, não tem divertimento, não tem comes e bebes. Então a gente percebe que dentro das igrejas, cada vez mais, o culto de oração ele está se perdendo. E a gente lembra nos cultos antigos, né? A gente não adianta ser saudosista, né? Mas a gente acaba falando isso há 20, 30 anos atrás. Cultos de quarta-feira eram exclusivos por oração. Não eram lotados, Gi. Não, nunca. Nunca. Mas sustentava a igreja. Sim. É aquelas senhoras que iam lá, ajoelhavam, oravam meia hora, levantavam e iam para casa delas. Isso. Você não acha que esse trabalho sustentava a igreja e hoje está faltando essa oração no combate aí? Então, na verdade, os cultos de oração ainda tem. As pessoas que não se dispõem. Por exemplo, na minha igreja nós temos oração. Eu sei, Lurdinha, mas... quarta-feira, tem a oração na quinta-feira, a oração às 5 horas da manhã. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, você vai entender. Eu escutei uma pessoa falar de uma vigília e falou assim, não, mas o pastor fazendo uma vigília, ele é fantástico. Ele não deixa ninguém dormir, ele fala alto, ele faz isso. A vigília é silenciosa. Sim. Vigília. Então, a palavra vigília vem de vigiar. Vigiar, de cuidar. De cuidar. Então, o vigia é um cara silencioso. Ele está lá olhando a situação, ele é um segurança. Sim. Ele está olhando a situação e bom que ele não apareça. Bom que ele não apareça, ele só está lá de olho. Então, perdeu-se o sentido. Porque vai numa vigília onde tem música, tem louvor, não que não seja importante. Sim. Mas não é o lugar. Mas é um sonzinho bem... Por quê? Porque nós vamos lá para fazer uma vigília, para vigiar. Certo. Tá? Para pedir a proteção de Deus para a igreja. Nesse sentido, a igreja não deu uma perdidinha? Sim. Eu acho que orava-se muito mais. Eu lembro muito bem das campanhas de oração que fazíamos, né, em prol de uma vida. Isso. De madrugada, os jovens se empenhavam, né, nessas orações. Os jovens da nossa igreja, eles têm as reuniões deles de oração separado, muitas vezes, e tem sido bênção também. Então, eu escutei até de um líder de uma
certa igreja, tá? Que ele fez uma crítica aos jovens, que ele falou assim, Ministério da Comelança, entendeu? Eu achei estranho, mas aí eu analisei o que o rapaz quis dizer, Ministério da Comelança, mas por quê? Aí questionei ele, por que Ministério da Comelança? Ele falou assim, não, porque depois do culto vai todo mundo comer lanche, vai comer frango, vai comer pizza, então é o Ministério da Comelança, entendeu? Aí eu fiquei pensando assim, pô, mas né, é meio complicado você... A igreja vira um clube e não é o objetivo da igreja virar clube. A igreja não é clube, você quer um clube, você vai num clube social. A igreja é um lugar de louvor, de estudo e de aprimoramento da pessoa. Sim. Tá? Então, como que as mulheres hoje, tá? As mulheres dentro da igreja estão cuidando dessa parte? Da parte do... Do louvor, do estudo bíblico, da oração. Então, as mulheres, tem a parte, tem as que são professoras na EBD, né? Que atualmente não está tendo, né? Então, geralmente, mais mulheres que são professoras de crianças. Assim, geralmente Sim. que tem mais tato, que tem mais didática. E geralmente quem mais frequenta as reuniões de oração são mulheres também. Então elas continuam sendo os alicerces da igreja. Continua. Quando a gente fala alicerce, a gente quer dizer instrumentos de oração. Ou aquelas que estão segurando lá o cajado mesmo, entendeu? Ou implorando. Tem uma história que eu gosto muito, né? Que dizia que tinha uma senhora dentro de uma igreja que ela chegava mais cedo, orava, senhorinha de idade, esperava o culto acabar, orava mais 5 minutos e ia embora. E essa senhora faleceu. Deus levou. E a igreja estourou com um monte de problema. E o pastor teve uma revelação, que aquela irmã segurava a igreja em oração. Porque a oração dela e um filho dela contou, que sempre escutava ela orar, que ela pedia que os anjos protegessem a igreja. Então a oração dela era que os anjos protegessem a igreja e o pastor. Tá? Porque acho que uma das funções da oração é pelo pastor, do líder. Sim, sim. Porque o líder é um homem, né, Eugênio? Sim. E ele cai. Sim. Tá? Ele cai. Eu falo até que muitas vezes os líderes caem por própria culpa das pessoas que o idolatram. Isso. Então, Deus não quer que ninguém brilhe mais que ele em alguns lugares. Verdade. Então, quer dizer, naquele lugar quem estava sendo adorado não era Deus, era o pastor. Então, nós podemos ver que quando um pastor começa a estar muito lá na mídia, acontece alguma coisa para ele. Para quê? Os culpados são quem? Os fãs dele. Isso. Porque Deus permite. Agora não é mais fã, é seguidor. Seguidor, Isso, seguidor. Então, Deus permite que ele caia, porque a glória tem que ser só dele, não é para homem, não. Deus não quer saber. Concordo plenamente. Entendeu? Então, eu sempre, desde quando caiu o Fábio... Que foi um escândalo na época. Que foi um escândalo Foi um na escândalo época. na época. Nossa. Uma pessoa que os livros dele, eu gosto até hoje. Até hoje eu também já li livros alguns. ótimos. Mas as pessoas começaram a endeusá-lo. Aí o que acontece? Vamos lá. A pessoa começa a crescer muito, Deus permite. A vaidade. Que o inimigo vai lá e corta as asinhas deles, né? Pra quê? Porque a glória tem que ser só do Senhor. Amém. A gente lembra, não é o mesmo caso, mas vamos lembrar de Jó, né? Sim. Que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse. Sim, Deus permitiu. No caso de Jó, não foi que ele pecou, né? Que ele pecou, mas foi porque o próprio inimigo bateu de frente com Deus dos motivos por que ele adorava ele, a Deus. Exatamente. Por que ele era um homem justo. E próspero. Deus permitiu que o inimigo tocasse nele, só que não permitiu que o matasse. Tirasse a vida. Para mostrar que ele era realmente um homem, né? Um homem de Deus, um homem justo, né? Amém. Que passou tudo que ele passou,
É lógico que ele reclamou, falou um monte de Não, coisa, mas ele não amaldiçoou a Deus, ele não blasfemou contra Deus. isso é verdade. E hoje, então, que palavra você traz para aquelas mulheres que estão na igreja e são os baluartes da igreja? Que elas continuem a cada dia mais, porque muitos lares têm as mulheres como sustentação. Tanto Sustentação espiritual, espiritual, material, mas espiritualmente tem muitas mulheres que são elas. O certo é o homem ser o sacerdote do lar. Mas tem muitas casas, se não fosse as mulheres, as mães no joelho no chão, as mães em oração, as mães ensinando a palavra, hoje não sei o que seria. verdade, verdade. Quando precisa, ela assume. Pessoal, a conversa foi muito boa. Se vocês tiverem alguma pergunta para nós, a gente vai repetir essa programação, tá? Eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários uma pergunta e vai vir outras mulheres aqui também para a gente conversar sobre mulheres no Evangelho. Pessoal, deixe seu joinha e quem não for inscrito no canal, se inscrevam. Lourdinha, obrigado. Dá uma última palavrinha para nossos Muito inscritos. obrigado a vocês que são inscritos no canal Marcos Ensina e as mulheres que estejam atentas, né? Que nós temos muito que falar sobre mulheres da palavra, da Bíblia. Tem casos de mulheres assim fabulosas na Bíblia que pode ser citado. Isso, né? então ela já fica o convite de ela preparar para nós um pequeno estudo do Velho e do Novo Testamento sobre mulheres do Evangelho e os próximos, segunda-feira, a gente tem aí um novo vídeo. Obrigado, gente. Tchau.